vamos conversar sobre Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Eu confesso que esse foi um livro que me surpreendeu positivamente, porque eu achava que era só mais um desses livros contemporâneos de literatura engajada, esses livros politicamente corretos. E a literatura engajada empobrece muito a literatura, porque você só usa a literatura para atingir um fim, um objetivo político. Então é uma literatura extremamente artificial. Se você tirar esse engajamento político, não sobra mais nada da obra, e os livros contemporâneos são muito dessa forma. Então eu tinha um certo receio e eu tive que ler esse livro para uma disciplina da faculdade de literatura brasileira. Eu faço letras, então nós tivemos que ler esse livro. E eu já queria ler há muito tempo, e foi uma leitura muito produtiva e me surpreendeu muito, porque não era como eu esperava. Na verdade, é até engraçado esse livro fazer tanto sucesso, porque a Carolina foi uma mulher complexa. Então, por exemplo, ela fala sobre os nordestinos da favela, que ela não gostava deles. Eu não sei como ela não foi chamada de xenofóbica até hoje. Ela fala muito contra as mulheres também da favela, ela não gostava das mulheres. Falava que as mulheres só serviam pra fazer contenda, pra ficar fofocando e falando mal dos outros. E errada não tá, né, gente? Então, assim, eu não sei também como que todas as mulheres e feministas gostam muito desse livro, gostam muito da Carolina, né? De certa forma, conseguem olhar essa obra muito além disso, e realmente a obra é muito mais do que isso. Mas eu acho, assim, contraditório esse livro ser tão aclamado, assim, por essas pessoas do politicamente correto, porque não é um livro dessa forma, né? Então, ainda bem que a Carolina ainda não foi cancelada, que o livro dela também não foi cancelado por essa onda, porque geralmente as pessoas não conseguem enxergar nada mais nas obras do que isso hoje em dia, né? Mas enfim, então a despeito de tudo isso, que ninguém comenta, inclusive eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas foram coisas que eu achei engraçada, porque a gente geralmente não fala sobre esses assuntos, e até o professor Rodrigo Barreto tem um vídeo que ele fala sobre isso, essa certa complexidade da Carolina, né? E as pessoas também não comentam muito. Mas enfim, fazia parte. Eu acho que ela foi muito honesta, muito sincera ao falar, por exemplo, essas opiniões sobre as pessoas que iam na favela, as pessoas que se mudavam pra lá. E a Carolina era essa mulher diferente, realmente, né? Eu acredito que todo escritor tem um pouco disso. Então a Carolina, ela se diferenciava de certa forma das outras pessoas que moravam ali, e ela conseguia enxergar coisas que as outras pessoas não conseguiam. Então, de certa forma, ela era essa mulher sincera, honesta e que falava o que pensava. E isso torna o livro dela muito original, muito autêntico, nada artificial, não é uma literatura que usa a literatura para atingir algum objetivo político. E algumas pessoas às vezes querem achar que é, mas não é. Então, isso é o que torna esse livro tão bom também. E foi por isso que eu me surpreendi positivamente com ele. Na verdade, esse livro foi o primeiro que eu li em 2024. Eu terminei ele em janeiro, tô um pouquinho atrasada para falar sobre ele, mas ainda tem muita coisa fresca na minha memória, porque foi um livro que me impactou bastante. Eu confesso para vocês que foi uma leitura muito forte, muito difícil, mas muito frutífera também. Bom, para quem não conhece nada desse livro, a Carolina Maria de Jesus foi uma mulher que mudou da cidade de Sacramento, Minas Gerais, para São Paulo, ainda muito nova, provavelmente para conseguir uma condição melhor de vida. Ela escreve esse livro aqui na década de 50, que na verdade é um compilado dos diários dela sobre a vivência dela na favela. E ela foi uma mulher que estudou somente até o 2º ano do ensino fundamental, ela não tinha instrução formal, ela não tinha estudo realmente, e mesmo assim ela gostava muito de ler, de escrever. Então ela escrevia nos diários as coisas que aconteciam. E como moradora de favela, obviamente ela passava por muitas dificuldades, e todas essas vivências e essas dificuldades são descritas brilhantemente por ela nessa obra. Bom, na década de 50 o presidente era o Kubitschek, e a Carolina até fala aqui sobre ele em alguns momentos. Nós tivemos muito aquele planejamento dos 50 anos em 5, então todo o crescimento, a industrialização, a urbanização do Brasil, e consequentemente também esse crescimento das favelas. A Carolina morou em uma das primeiras grandes favelas de São Paulo, a favela do Canindé, que depois foi até derrubada para a construção da Marginal do Tietê. E esse título também, Quarto de Despejo, faz muito sentido. A Carolina dizia que eles eram simplesmente despejados. Então a favela era o quarto de despejo e todos eles eram despejados ali. Então muitas pessoas se mudavam para São Paulo para conseguir, ou pelo menos buscar, uma condição melhor de vida, mas eles não encontravam. As pessoas eram realmente despejadas. E foi ali, então, que a Carolina construiu a sua vida, e ela se destacou porque ela foi uma mulher que, embora não tenha estudo, não tenha instrução formal, ela conseguiu colocar, escrever e demonstrar essa realidade de uma forma excelente por meio desse livro aqui.
Na década de 60, um jornalista que ia fazer uma reportagem sobre a favela foi até lá, encontrou os diários da Carolina e resolveu publicá-los depois. Inclusive, a Carolina escrevia esses diários justamente com a intenção de publicá-los no futuro. Ela até tentou fazer isso algumas vezes, eu acho que uma vez até nos Estados Unidos ela enviou os manuscritos, mas eles devolveram, não foi publicado. Então, ela tinha essa noção de que um dia a obra dela poderia ser publicada, por isso que a escrita era para ela, ao mesmo tempo que uma forma de fuga, um lugar para onde ela corria em meio a essa realidade difícil, era também uma forma de denúncia, de demonstração daquela realidade difícil para que as pessoas conhecessem. Afinal, a literatura tem muito esse poder. Nós sabemos que, de fato, existem favelas e existem pessoas que passam fome como a Carolina, mas a literatura é a melhor forma de nós enxergarmos coisas que nós não enxergamos ou não queremos enxergar no nosso dia a dia. Então tem esse poder muito forte de nos tocar, que a realidade às vezes não tem, porque a gente vê isso constantemente, a gente sabe que existem pessoas ao nosso redor que passam perto de nós nessa situação e a gente nem sequer olha pra elas. Então quando a gente enxerga na perspectiva dessa pessoa, porque esse livro aqui é como se fosse uma autoliteratura, então quando a gente enxerga uma pessoa falando sobre a realidade dela, a gente consegue ser tocado de uma forma muito mais poderosa do que a própria realidade. Então esse é um poder e uma função muito importante da literatura também. Uma coisa muito importante a se destacar sobre esse livro é a questão da linguagem, porque a Carolina foi essa mulher que não teve instrução formal, ela não teve estudo. Então ela comete aqui alguns erros de ortografia, por exemplo, e eu não acho que isso diminua a grandiosidade desse livro, porque era a realidade dela. Então você pensar que uma mulher que morou em uma favela não tinha muitas vezes o que comer, pegava comida do lixo para sobreviver, ela tinha 3 filhos para alimentar e muitas vezes ela não conseguia. Então uma pessoa nessa realidade, ela não teria nem tempo para literatura. E a Carolina encontrava esse tempo. Ela dizia que os livros eram a melhor invenção do homem. Ela acordava cedo para ler, dormia tarde para continuar escrevendo. Então era uma pessoa que tinha esse amor inato pela literatura. E é até interessante porque esse livro me fez pensar muito que nós somos seres humanos e a nossa dignidade, ela está claramente atrelada às nossas condições de vida. Então a Carolina se iguala e se compara a muitas vezes a animais, porque é animais que pegam comida do lixo para sobreviver, animais que buscam somente a sobrevivência e não viver de fato, de forma abundante. Então ela compara ela, os moradores da favela, a animais, a corvos, porque eles não tinham dignidade, a dignidade humana lhes faltava. E de certa forma, a literatura é esse mais que o ser humano precisa. Então não basta você ter só as suas necessidades físicas sanadas. A vida não é só comer, dormir e buscar sobrevivência. O ser humano sempre precisou de mais. Desde a pré-história, nós temos evidências de que o homem sempre teve uma forma de se expressar. Ele sempre fazia algo mais do que somente buscar a sua sobrevivência. A arte rupestre, por exemplo, é uma evidência disso. Os seres humanos sempre buscaram, de certa forma, o transcendente, né? E a literatura é uma dessas formas de você se expressar e de você buscar algo mais, porque a própria vida não basta, como dizia Fernando Pessoa. Então é interessante perceber que uma mulher que buscava a sobrevivência, e até o personagem principal dessa obra não é a Carolina, não é nem a favela, mas a fome. A luta constante da Carolina era contra a fome. E não era suficiente essa busca pela sobrevivência. Então, ela conseguia, mesmo em meio a uma realidade tão difícil, tão cruel, ela conseguia encontrar, de certa forma, um acalento e uma paz na literatura. Bom, por que a linguagem desse livro é muito discutida, né? Justamente por conta dos erros que eu falei que a Carolina comete aqui. E as pessoas acabam trazendo a discussão dessa obra somente a isso, porque de fato a linguagem é uma das coisas mais importantes para a literatura. Na verdade, a linguagem é o que torna a literatura o que ela é. Então, o modo como nós falamos as coisas é o que torna essas coisas literárias ou não. Então, eu posso falar sobre o amor, sobre o ciúme, sobre qualquer sentimento de uma forma comum, mas quando os homens falam sobre essas mesmas coisas de uma forma grandiosa, isso é literatura. Eu acredito que a gente precisa sempre analisar esse livro de acordo com o seu contexto. Então é óbvio que a Carolina não teve a melhor condição de estudo, de vida, de universidade. Ela estudou somente até o 2º ano, ela foi somente alfabetizada. Então você não pode desejar e buscar nessa obra encontrar o que você encontra em outras obras clássicas, por exemplo. Você precisa analisar o livro de acordo com o seu contexto. Então a Carolina foi uma mulher acima da margem
Porque quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que moravam em favela e que escreveram uma obra literária, por exemplo? Quantas pessoas você conhece que moram em favela e que gostam de ler, que gostam de literatura, que gostam de escrever? Então, esse amor inato pela literatura que a Carolina tinha é o que de fato a tornava diferente das outras pessoas. E o que a tornava diferente, de maneira que a Carolina não conseguia enxergar o que as outras pessoas pareciam não enxergar. Então ela fala muito sobre a política, sobre o governo. Ela não acreditava que os políticos realmente estavam preocupados com os moradores de favela. Ela faz diversas críticas políticas, dizendo que eles iam lá somente em épocas eleitorais para se pagar de bonzinho, que amava os favelados e depois ganhavam as eleições e tchau. Então, assim, ela tinha esse olhar crítico político muito aguçado. Ela entendia que ninguém estava, de fato, preocupado com a vida daqueles que moravam ali. E ela fazia diversas críticas, tinha esse olhar não só aos políticos, mas também às outras pessoas. As relações que eles tinham entre si eram muito hostis, então as pessoas não gostavam da Carolina, por exemplo, não gostavam dos filhos dela. A Carolina era uma pessoa que conseguia perceber uma das piores coisas que existia na favela, que era a pornografia, que era essa obscenidade muito forte e que as crianças estavam ali no meio de tudo aquilo, e ela falava, olha, os favelados não têm essa noção do quanto isso é perigoso e nocivo às crianças, e a Carolina tinha esse olhar, ela sabia que aquelas coisas eram erradas. Os maridos que violentavam as suas esposas, por exemplo, era uma situação muito comum, esse tipo de violência na favela, e a Carolina destacava tudo isso e conseguia enxergar isso, e parecia que as outras pessoas não conseguiam, sabe? Então ela foi uma mulher realmente diferente, não só por conseguir enxergar tudo isso, mas por ter esse desejo de colocar tudo isso em palavras. Então eu acredito que ela tenha sido uma das pioneiras, uma das primeiras mulheres nessa condição periférica, à margem da sociedade, que conseguiu escrever um livro que vendeu, por exemplo, mais de 100 mil exemplares, que foi traduzido em diversos idiomas para diversos países. Inclusive a Carolina, ela conseguiu sair da favela. Se eu não me engano, ela escreve uma obra depois que é Casa de Alvenaria. Era o sonho dela, né? Sair da favela e construir uma casa de verdade. Então eu acho que ela escreve esse livro depois. Eu acho que ela tem até outras obras que não são muito conhecidas, assim. Esse livro realmente é o mais famoso. Mas a Carolina tinha esse amor à literatura e graças a esse amor ela conseguiu melhorar de vida. Ela não enriqueceu depois que saiu da favela. Se eu não me engano, ela morreu em um sítio. Simples também. Ela não morreu reconhecida e valorizada da forma que ela é hoje, não teve o retorno financeiro devido, mas ela realmente conseguiu mudar de vida, conseguiu sair daquele local, e é muito esperançoso e muito bonito ver essa luta que ela tinha pela sobrevivência. Ela foi uma mãe, uma catadora de papel, uma mulher que lutava dia após dia contra o seu maior inimigo, que era a fome. Esse livro para mim foi tão importante porque eu me pegava pensando como que essas coisas tão simples, como comida, uma casa para morar, a Carolina provavelmente construiu a casa dela com lixo, com coisas que ela encontrava, com materiais recicláveis, e tinha rato e um monte de coisa na casa dela. Ela não tinha dinheiro nem para comprar sabão, para lavar roupa, andava suja, fedida. Então assim, era uma mulher que estava descontente com a sua condição, que ela sabia que era sub-humana, e conseguiu passar isso de uma forma tão poética, tão bonita e ao mesmo tempo tão dura e tão cruel. Então, a despeito desses erros, que eu acho que enriquecem ainda mais essa narrativa, porque você tem acesso a uma literatura real, sabe? A própria Carolina fala sobre isso. As pessoas não vão gostar mesmo, porque elas não estão acostumadas com esse tipo de literatura. Quando que uma mulher pobre, moradora de favela, poderia escrever uma obra literária? Sabe, que pessoa que consegue, nessas condições, dar valor à literatura e transformar a sua própria realidade em literatura, em poesia? Mas ela diz, eu escrevi a realidade. E é isso que mais toca, que mais choca, que mais machuca nessa obra. Não é uma história inventada, não é uma narrativa, é a vida real. É a história de alguém, é a vida de alguém. E, infelizmente, é a vida de muitas pessoas ainda hoje. Então é muito diferente, por exemplo, você pegar um livro escrito por uma pessoa estudada, uma pessoa que tem instrução formal, que foi à universidade, e quando essa pessoa escreve um livro, ele naturalmente vai para revisão, e todos os erros gramaticais, assim, são corrigidos, o livro é totalmente adequado à gramática normativa, mas para Carolina, a linguagem mostra quem ela é. Então, existem, se eu não me engano, algumas edições desse livro que foram corrigidas, então os erros ortográficos são corrigidos e tal, mas aí você perde muito do que é essa obra, porque os erros que ela cometeu, por exemplo, fazem parte de quem ela foi.
E é isso que destacou, uma mulher que não teve estudo, que não foi à universidade, que não teve instrução, mas que tinha amor à literatura e que conseguia enxergar a realidade de uma forma diferente das outras pessoas e, o mais importante, conseguia escrever de forma tocante, ainda que não de acordo com a gramática normativa. Então essa é uma discussão comum que se tem a respeito da linguagem e dos erros, das inadequações que a Carolina tem aqui, mas eu acredito que essa obra, como ela é, com os erros, com as inadequações, é tão original que chega a nos tocar muito mais. E, de certa forma, nos ensina que quando nós temos um ideal, um sonho e um amor, aquilo que nós fazemos não importa. Então eu acho que a gente precisa valorizar e entender que isso aqui faz parte de quem a Carolina foi e que ela conseguiu tocar, que ela conseguiu transformar a sua realidade em poesia, mesmo sem ter toda essa questão formal, essa erudição. Então foi uma pessoa que realmente tinha tanto amor à literatura, e isso é possível perceber só pela forma que ela escreve. Uma pessoa que somente foi alfabetizada não conseguiria escrever o que ela escreveu aqui. Ela não foi somente uma semi-analfabeta. Você percebe que as construções que ela faz, a própria sintaxe, né, as escolhas de frases que ela tem aqui, são escolhas de pessoas que gostam de ler. Então, obviamente, é um livro que deve ser analisado em seu contexto, entender que foi escrito por uma mulher que não teve estudo, que não teve instrução, mas que conseguiu de uma forma brilhante descrever a realidade de forma que nos toque ainda hoje. Foi um livro que me tocou demais, porque você passa a enxergar a sua própria vida de uma forma diferente. Eu acho que as principais coisas que eu aprendi com a Carolina foram, primeiro, a dar valor às coisas que tenho. Somente ter um teto, uma cama para dormir e comida na mesa são milagres, coisas que passam diante dos nossos olhos e que nós nem damos valor, enquanto existem pessoas que lutam para ter essas coisas. A Carolina dizia que a fome tinha cor amarela. Então, quando ela vivia com fome, né, que era constante, ela enxergava tudo amarelo. Então, as árvores, a natureza, tudo ficava dessa cor, sabe? E quando ela comia, parecia que a cor real, a vida voltava. E isso é muito bonito. Uma das partes mais bonitas do livro para mim é essa. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa, meu corpo deixou de pesar, comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar insípida. Creio que é história, porque a natureza ainda continua nos dando de tudo. Temos as estrelas que brilham, temos o sol que nos aquece, as chuvas que caem do alto para nos dar o pão de cada dia. A Carolina, mesmo com as dificuldades, também consegue enxergar a beleza e as bênçãos do cotidiano. E isso é uma baita lição para nós que hoje em dia temos acesso a tudo e muitas vezes não valorizamos essas pequenas coisas. A natureza continua nos dando de tudo. Tem alguns momentos aqui dessa obra que são verdadeiramente angustiantes, como por exemplo, os momentos em que a Carolina pegava comida do lixo, ou que ela passava o dia inteiro catando papel e conseguia comprar, sei lá, um pouquinho de açúcar e pão. Mas um dos momentos mais difíceis é quando a Carolina pensa em tirar a sua própria vida e chamar os seus 3 filhos para fazerem isso também, porque eles estavam com fome e ela não tinha o que dar para comer. Então, assim, eu acho que existem discussões sobre esse livro que são tão superficiais que a gente se esquece do mais importante. O mais importante para mim é aprender com essa mulher. O que ela passou, a vida que ela levou, a forma como ela enxergava ainda assim a vida, a forma como ela tornou a sua vida uma obra literária e o que nós temos a aprender sobre a vida com ela, porque nós temos muito a aprender. A Carolina tinha esse olhar muito crítico e ao mesmo tempo muito poético sobre a vida. E como eu falei, a própria realidade às vezes é tão automática para nós que nós não paramos para pensar. E quando a gente enxerga essa realidade em uma obra literária, isso se multiplica. Então tudo aquilo que nós poderíamos sentir, por exemplo, se esse livro fosse uma ficção, a tristeza, a angústia, essa sensação mesmo de compaixão, de piedade, elas se multiplicam porque nós estamos diante da vida real. A literatura, como eu disse, tem esse poder e essa capacidade de nos fazer enxergar não só a vida das outras pessoas, a realidade das pessoas à nossa volta, mas a nossa própria vida. Eu li a vida da Carolina,
Eu achei tão triste, ao mesmo tempo tão esperançoso, mas eu pude tirar lições valiosas para minha própria vida. Quem eu sou, como eu enxergo as bênçãos que eu tenho e como existem pessoas que têm tão menos, e que essas pessoas são as que justamente valorizam essas coisas e valorizam muito mais. Para Carolina, ter o que comer era um lindo espetáculo. Tem até um momento do livro que ela fala que ela foi na casa de alguém e tinha ali as panelas, né, fervendo, com comida e tal. E ela falou assim que o que mais enfeita um lar são as panelas no fogo e aquele cheiro de comida. Porque eu acredito que quando a gente não tem alguma coisa, e uma coisa básica como o alimento, quando a gente passa a ter, né, como a Carolina, quando ela tinha a oportunidade de ter, de comer, isso vira tudo. E você percebe que isso é tudo, você não precisa de mais nada. Afinal, como ela disse, nós temos as chuvas que caem, temos as bênçãos, tudo isso que nos dá o pão de cada dia. Tudo isso são milagres. Carolina está de uma forma muito poética, muito bonita, nos mostrando que todas essas coisas são as coisas mais importantes da vida. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com as suas úlceras, as favelas. 7 de outubro. Morreu um menino aqui na favela. Tinha 2 meses. Se vivesse, ia passar fome. Eu acho que só com essas passagens vocês já conseguem perceber o quão forte e o quão poderoso é esse livro. E realmente ele é escrito assim, em forma de diário, né? Então é tudo datado e ela vai contando um pouquinho sobre o dia a dia, as coisas que ela fez e as reflexões que ela tinha. Então a gente tem aqui um realismo muito forte e ao mesmo tempo uma sensibilidade em contar essas coisas. Então não é só um relato. Por que esse livro é considerado um livro literário, né? Por que não é só um diário, só um relato sobre a vida na favela? Porque a forma como ela escreveu com tanta sensibilidade, com esse olhar poético, com essa forma expressiva e tocante, isso aqui é digno de uma obra literária. É um livro que eu recomendo muito mesmo. Até o que eu falei sobre a questão das literaturas engajadas, né? As pessoas geralmente gostam desse livro por encontrar, de certa forma, essa crítica ao governo e por parecer ser essa literatura engajada. E como eu falei, esse tipo de literatura só empobrece a literatura. Existem livros tão ruins, gente, tão ruins, que se você tirar a crítica política e social não sobra nada, né? E esse livro aqui não é isso, sabe? Essa crítica, ela existe, é claro. É um livro original, então a partir do que ela escreve aqui você consegue enxergar muitos problemas do governo, da política. E aí sim, são problemas muito bem-vindos, de fato, muito reais. Mas o principal não é nem isso, sabe? Esse livro tem tantas coisas mais, é tão mais que isso, que esse é só um pequeno aspecto, uma pequena parte da obra. E quem falou isso, inclusive, sobre a questão das literaturas engajadas e essa literatura com objetivo político, nem foi eu, tá? Mas ninguém mais, ninguém menos que a maravilhosa e perfeita Raquel de Queiroz. Nunca errou, maravilhosa. Então, assim, realmente é muito diferente, tá? Um livro como esse, desses livros panfletários aí atuais, contemporâneos. Então, é uma leitura que realmente vale muito a pena. Eu acho que a gente precisa, de fato, enxergar esse livro com a força, sabe, que ele tem de fazer com que a gente enxergue a realidade à nossa volta e a nossa própria realidade. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Então assim, eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, só com esses pequenos trechos vocês já vão conseguir perceber a grandiosidade, a simplicidade, a beleza e ao mesmo tempo a sensibilidade com que a Carolina falava de sua própria realidade. Esse é um tipo de literatura que para a época foi muito inovador, né? Não só uma autoliteratura, essa literatura verdade, né? Literatura que na verdade retrata a vida, mas uma literatura verdade, uma autoliteratura a partir de uma pessoa que nem era olhada, que era desprezada. O tipo de pessoa que se nós olharmos hoje na rua, a gente possivelmente vai passar reto, não vai nem ligar. Então, foi uma mulher que
que estava à margem da sociedade, que não tinha condição nenhuma, que pegava comida do lixo, que ia em frigorífico para pegar resto de osso para comer e que mesmo assim conseguiu se tornar grande. Mais do que isso, ensina lições para nós que hoje achamos que temos tudo, que somos muito melhores e muito mais inteligentes. Esse livro me lembrou até quando eu tava lendo A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Inclusive, a gente tem uma foto da Clarice Lispector com a Carolina Maria de Jesus. Vocês têm noção disso? Até uma coisa interessante de se falar, a filha da Carolina tá viva, a Veronice. Ela é professora de português, gente. Assim, tem diversas entrevistas dela no YouTube. Ela fala que o sonho da Carolina era que ela se tornasse professora. Inclusive, a Carolina, o dinheiro que ela conseguia, às vezes ela ficava sem comer para os filhos terem dinheiro para pegar a condução e irem para a escola. Então ela realmente acreditava nessa mudança de vida. Isso é o que era mais bonito nela. Mas tem uma entrevista em que a Veronice fala da relação que a Carolina teve com a Clarice Lispector nesse momento que elas se encontraram. E a Clarice elogiou a obra dela, porque a Carolina era uma fã, gostava muito das obras da Clarice. E a própria Clarice reconheceu a grandiosidade da literatura que a Carolina escreveu. Como eu tinha lido A Hora da Estrela um pouco tempo antes de ler Quarto de Despejo, eu o tempo todo me lembrava da Macabeia, né? São duas histórias muito parecidas de certa forma, muito diferentes também, mas é interessante que ao mesmo tempo em que a história de A Hora da Estrela nos toca profundamente por ser uma história possível, sabe? A Macabeia é como se fosse o arquétipo dessa pessoa, sem perspectiva, sem esperança, muito pobre, mas continua sendo uma história fictícia, né? Não desmerecendo ou diminuindo, porque eu acredito imensamente no poder da literatura e da ficção, mas você compara uma personagem fictícia e aí aqui você encontra uma personagem real. Isso toca e choca profundamente, porque o que era, de certa forma, ficção e só demonstrava uma realidade em A Hora da Estrela, aqui é a própria realidade nua e crua. Então esse livro é fantástico, recomendo veementemente que vocês leiam. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido esse pontapé inicial para que vocês tenham essa experiência também com Carolina. Viva a literatura e viva Carolina Maria de Jesus!